Jesus disse certa feita que nós seríamos perseguidos pelo teu nome. Ninguém aqui é inocente de não saber que nessa vida nós teríamos aflições. Jesus deixou bem claro isso. Olha, por causa do meu nome vocês serão perseguidos, por causa do meu nome vocês serão chicoteados, vocês serão mortos. Cristo disse essas palavras: serão mortos. A morte desses apóstolos, como o apóstolo Pedro, que segundo a história foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como Cristo. Apóstolo Paulo, que teve a sua cabeça decapitada, mas ele disse: eu encerrei a minha carreira, guardei a minha fé. E finalizando ele disse: estou indo para o céu, aonde está reservado para mim a coroa da justiça. Essa coroa é só para quem vencer, tá, meus irmãos? Para quem desiste não tem não, tá? É só para quem quer vencer. O evangelho é difícil, é de sofrimento. Como diz o meu pastor lá na minha igreja, o evangelho é para cabra macho. O evangelho é para quem resiste. Como eu sempre costumo dizer para minha esposa lá em casa, o evangelho é para quem aguenta apanhar. Você está apanhando, mas o seu coração está lá no alto esperando a volta do seu Senhor. Oh, glória! Aleluia! Louvado o nome do nosso Senhor. Você está sofrendo. Você olha na despensa da sua casa, não tem um arroz, não tem um feijão, mas quando você dobra o seu joelho: Senhor, olha a minha dificuldade, Senhor, cuida de mim. E no outro dia o Senhor provê o alimento. Esse evangelho que nós vivemos não é um evangelho de facilidade. Esse evangelho que nós pregamos não é um evangelho de que tudo vai dar certo. Esse evangelho que nós vivemos não é um evangelho que você vai andar ali na esquina da rua e andar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira. Pregar uma vez para o irmão já está bom. Não, o evangelho é você pregar todos os dias para a sua casa, para fora da sua casa, dentro da sua igreja e fora da sua igreja. Jesus, ele padeceu. Jesus, ele nos deu o exemplo de confiança em Deus, porque ele foi o único homem que veio à terra sabendo da forma que ele morreria. E nesta noite, o Espírito de Deus manda perguntar à igreja: quem é você quando as pedras estão chegando ao seu rosto? Você murmura? Você reclama? Ou você dá graças a Deus porque é esse evangelho que você aceitou a entrar e a servir a Cristo? Nessa noite o Espírito de Deus está dizendo: pare de reclamar e seja mais grato. O ar que você respira, o fato de você estar em pé, é porque Cristo Jesus zela por você lá do céu. Outrora, como disse o nosso irmão, estávamos na gandaia, estávamos nas drogas, estávamos na bebida, mas agora, para a glória somente de Cristo, nós estamos aqui louvando e engrandecendo ao nome de Deus. E nesta noite o Espírito de Deus, ele está aqui dizendo: olha, eu vim aqui para dizer ao seu coração: não desista desse evangelho. Vai piorar, viu? Se eu subir aqui e dizer para os irmãos que vai melhorar, eu estou sendo mentiroso. Mas vai piorar. Mas deixa eu dizer: Cristo está contigo. Cristo me fez vir aqui hoje para a glória de Deus, para dizer que Ele vê a tua dificuldade. Ele sabe da necessidade do seu coração. Qual é o pai que vendo o seu filho pedir, ele não dará o que ele quer? Mas tem uma coisa, Jesus certa feita disse: olha, se tiverdes em mim e eu tiverdes em vós, tudo que pedires, eu rogarei ao Pai e Ele nos concederá. Cristo Jesus está dizendo: olha, o que você pede e não convém com a minha vontade, eu não vou te dar. Mas aquilo que convém com a minha vontade, você pode ter certeza que eu vou suprir. E os irmãos vão perceber
Estevão, juntamente com Filipe, todos os apóstolos, vão prosseguir nesse evangelho. O evangelho que eles pregavam, continuaram pregando, é somente um, simples e objetivo. Como sempre converso com meus irmãos em Cristo, como sempre converso com aqueles que vêm quando no serviço, o evangelho não tem que inventar moda. O evangelho é simples. O evangelho é isso, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, e tem uma coisa que é a nossa maior esperança: Ele voltará para nos buscar. Aleluia. Cristo voltará para nos buscar. E nesta noite, esse evangelho qual está sendo pregado aqui, e qual é ensinado pelo pastor Luiz para os irmãos, eu tenho certeza disso. O Espírito de Deus pergunta: como está a sua vida? O que você tem feito em prol deste evangelho? Por que você reclama mais do que você trabalha para mim? Manda perguntar ao Senhor. Trabalha para mim, que eu faço por ti, diz o Senhor. Estevão, ele estava ali, de joelhos sendo apedrejado, mas ele não tinha sua vida por preciosa. Não. A vida de Estevão não era para preciosa. Preciosa para Estevão é o evangelho que é Cristo. Era salvar almas, é falar a verdade, confrontar o pecado. Estevão estava ali sendo apedrejado, mas ele estava dizendo: olha, o meu foco é lá em cima, porque ele aprendeu que devemos buscar o reino do céu, e todas as outras coisas do céu acrescentadas. E nesta noite, sendo bem objetivo aos irmãos, porque eu aprendi que toda mensagem, contexto da palavra tem que caminhar para um sentido, para a cruz. E nesta noite, eu digo para os irmãos: Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é a luz que vai iluminar o seu templo, ao seu redor que está em trevas. Cristo é aquele que vai salgar a sua vida. Cristo é aquele que vai te livrar do pecado. Cristo é aquele que vai te livrar da morte. Cristo é aquele que morreu por ti. Cristo é aquele que padeceu na cruz do Calvário. Cristo é aquele que diz: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca vai sentir a fome. Eu sou a fonte de água que jorra para a vida eterna. Quem beber desta água nunca vai sentir a sede. Eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E este mesmo Cristo que pregou e que seus apóstolos pregou, eu estou pregando nesta noite. Cristo te ama, morreu por ti, está dizendo aqui: eu estou voltando. Se arrependa dos seus pecados. Aqueles que têm que se arrepender, se sujem mais aqueles que têm que se sujar, e se limpem mais aqueles que têm que se limpar. Busque a santidade, aqueles que buscam a santidade. Não se eleve pelo padrão moral dos irmãos, se eleve pelo padrão moral do Santo de Deus e da sua palavra. Esses apóstolos, esses homens de Deus, eram homens cheios do Espírito. Somente um homem cheio do Espírito, com frutos do Espírito, poderia, em meio a difames e apedradas, pedir perdão pelos seus irmãos que estavam apedrejando. Um homem que não tem o Espírito de Deus, os seus frutos em sua vida, certamente teria amaldiçoado aqueles homens. Mas olha, o apóstolo Paulo certa feita falou que devemos buscar ser igual a Cristo, se parecer com Cristo, mas em que? No seu caráter, na sua conduta, na sua índole. Aqui dentro somos uma bênção, mas lá fora só a graça de Deus. Aqui dentro nós amamos o nosso pastor Luiz, mas lá fora intentam contra ele. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? O que somos aqui dentro devemos ser lá fora, e o que pregamos aqui devemos pregar lá fora. Estevão estava dizendo para aqueles homens: olha, Cristo não se detém somente aqui nesse templo. O mesmo Deus que vocês servem aqui também está lá fora. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É
pregar na igreja, é pregar lá fora, é entregar folhetos lá fora, é falar do amor de Cristo, é dizer que Cristo te ama, porque é muita covardia, muita ingratidão. Você que é salvo, foi alcançado pela graça de Deus, não falar dessa mesma graça por aquele que necessita. Outrora era você, e você foi salvo. Agora é justo que você faça com aquelas almas que estão lá fora. Esse é o evangelho que nós vivemos, esse é o evangelho que nós pregamos. E nesta noite, concluindo, porque quero ser ético com o horário, Cristo Jesus ama cada um que aqui está. Oh, glória, aleluia. Mas aqueles que têm pendência com Cristo, se preparem, porque quando Ele voltar, aquele pecadinho que está escondido pode te impedir de ser aceito aos céus. Aqueles que têm pecado, confessa ao seu pastor. Aquele que tem problema com o seu irmão, pede perdão ao seu irmão. Porque chegará o tempo em que Cristo voltará. Não adianta tu chorar. Não adianta tu procurar o pastor Luiz não, porque ele vai estar lá na glória com Cristo. Não adianta tu procurar o diácono Aquiles não, porque ele vai estar lá nas portas do Cordeiro. Oh, glória, aleluia. O momento é agora. O momento é agora, a oportunidade é agora. Cristo deu a oportunidade àqueles homens enquanto Noé construía a arca. Mas quando se fechou, a Bíblia vai dizer que foi o anjo de Deus que fechou aquela arca. E ninguém mais entrou, crianças, famílias, mulheres e homens morreram naquele dilúvio. Somente os que estavam dentro da arca que foram preservados. A vida de Cristo está próxima e é necessário que nós coloquemos a nossa vida diante de Deus, para que os nossos corações não venham nos levar ao mau caminho, para que os nossos corações não venham nos fazer pecar contra os nossos irmãos e contra Deus. Esta igreja é uma igreja abençoada por Cristo, desde quando cheguei por sentir a graça de Deus. E são poucos lugares que ultimamente eu tenho sentido isso. Hoje as igrejas se perderam em muitos sentidos, mas ainda há verdadeiros adoradores como esta igreja. E eu me alegro muito de poder estar aqui hoje. Agradeço a Deus e também juntamente com o pastor Luiz. Eu desejo no meu coração que Deus em Cristo venha abençoar os irmãos. Que Deus venha cada dia estar juntamente com os irmãos. Estarei orando sempre para os irmãos. E que Deus os abençoe. Já deu horário. Se eu passar do horário aqui, certeza que meu pastor pegar lá. Eu sou lá, tem que ser aqui também. Que Deus continue abençoando o pastor Luiz. Foi enorme honra. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade de Repita comigo, boa foi essa. Irmãos, é interessante, né? Estevão, quando o irmão estava falando sobre Estevão abriu a porta para nós. Se for pensar nisso, ele abriu a porta, sabe por quê? Porque Paulo estava ali. Paulo estava ali, ajudou no predejamento dele, e depois disso, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus e vai trazer a palavra para nós, gentios. Que coisa linda, né? Estevão morreu apedrejado, irmão, e abriu a porta para o gentio. Que coisa linda, né, irmão? Que coisa linda. E aí, irmão? Jardineiro que chora, por favor, para mim. Aleluias. Mediante a morte de Estevão, que abriu a porta para vocês, para nós, o jardineiro
é Jesus. Use esse hino, vamos se pôr sobre nossos pés. E se você, mediante essa palavra que foi pregada,